Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar mais uma live hoje, né? Como sempre combinado, às terças e quintas nós temos um encontro aqui. Hoje nós vamos falar de perdas e luto. Como a gente faz para elaborar isso nesse momento atual em que nós estamos vivendo. Para isso eu convidei a Alessandra Araújo, que é uma grande amiga, e que a gente já já vai começar a falar a respeito disso. Perdas e lutos, desafios da desvinculação. São os nossos desafios atuais. Ei, Alessandra, seja bem-vinda, minha querida. Vamos iniciar então. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Olá, Tudo bom? tudo bem? E por aí? Tudo caminhando. A gente vai sobrevivendo, né? Essa regra. Desse jeito. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Vamos conversar mais um pouco sobre isso, né? Acho que é um tema muito pertinente para o cenário, até porque o quadro que a gente está nesse momento, ele tem mudado com uma rapidez muito grande, né? Então, o que estava num cenário na semana passada, hoje já está completamente diferente. Verdade. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós vamos poder conversar melhor a respeito disso, discorrer a respeito do tema. Mas como você é nova aqui no Espírito Santo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando aí e para a galerinha que vai chegar depois, que eu vou deixar a live salva, então é a sua chance, minha linda. E eu aprendi uma coisa nesse mundo da internet agora, né? Que o pessoal vai lá no coraçãozinho e coloca o dedinho, porque aí muita gente vai ser notificada que a gente está aqui agora debatendo isso, né? E eu acho que é um serviço de utilidade pública e é uma oportunidade das pessoas pensarem e enfrentarem muitas vezes isso que é um tabu, né? Então, assim, para o pessoal mandar lá pelo aviãozinho, para as pessoas que estão. Sempre tem alguém que de repente a gente condiciona ao tema, que a gente acha que seria importante ouvir, né, sobre o conteúdo. Então, é uma oportunidade da gente ir lá e usar talvez as nossas palavras aqui como instrumento para clarear para alguém nesse momento, né? É Então, verdade. assim, eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga clínica, eu atuo há mais ou menos 7 anos já, né, de formação. Então, assim, já trabalhei com crianças, hoje não mais. Hoje eu me direciono mais para um público adulto e atendo idosos também, né? Então, pessoas que já estão em sistema de home care, que têm algumas comorbidades de saúde, já não conseguem mais estar saindo para receber atendimento. Então, eu me dedico a esses dois tipos de público, né, nesse momento. Eu tenho uma formação que é diferente da do João, mas a gente conversa super bem. Eu acho que é extremamente produtivo isso, né? A gente consegue se complementar dentro das nossas diferenças. Então, eu tenho uma base que é muito mais filosófica. Exatamente. Fala um pouco da sua teoria aí, já que você quer deixar o pessoal curioso, então fala que outro jeito de trabalhar é esse. Então, o nome já é assim, né, meio impactante, porque o meu embasamento é fenomenológico existencial. E aí isso já, né, chama um pouco de atenção, assim, parece até um xingamento. Mas, na verdade, o fenomenológico tem muito a ver com o fenômeno, né? Então, a gente vai buscar dentro do consultório se ater exatamente ao fenômeno que cada um traz, né? E o fenômeno ali, ele se apresenta de forma única, porque cada indivíduo dá um significado para o mesmo acontecimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma perda, como a gente vai falar agora, um processo de luto, apesar da gente ter
teoria de embasamento, a gente vai ver que cada pessoa vai lidar com essa perda dentro dos seus próprios aspectos ali, né? E a gente tenta, dentro da teoria fenomenológica, se apropriar o máximo possível desse fenômeno, né? E ali, enquanto terapeuta, a gente abre mão de todas as nossas crenças. Então, se eu tenho uma religião aqui fora, isso não importa. É o meu conceito de certo e errado, bonito e feio, nada disso importa. Ali dentro, eu estou ali neutra, tentando me manter, porque a gente, enquanto profissional, faz esse esforço contínuo, né, de se manter neutro, para observar junto com aquela pessoa que está ali o fenômeno que ele traz, né? E existencial tem muito a ver com a base filosófica também, que trabalha muito o conceito de liberdade, de responsabilidade, né? Da nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, das nossas ações. O conceito de má fé da gente, é muito comum às vezes a gente culpar o outro ou culpar o mundo pelo que nos acontece, né? Então, assim, não é massacrar o sujeito, mas é mostrar para esse sujeito que muitas das coisas das quais ele se queixa estão relacionadas às escolhas dele. Então, a partir disso, ele pode ressignificar, repensar o modo que ele está agindo para que ele traga resultados diferentes daqueles que ele está tendo até o momento e que não estão agradando. Uhum. Muito bom. Em resumo, ajudar o outro a pensar. Exatamente, refletir, adoro essa palavra. Então, a Alessandra é uma grande amiga, carinho enorme, sabe? Não foi só porque eu fui seu padrinho de casamento, mas porque a gente tem muitos anos, né? Assim, que bom que a É gente está aqui. antigo. Vamos deixar essa parte, pula essa parte, senão a gente começa com as condenações. Mas eu queria Sim, agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando. Vai ser um bate-papo bem interessante em torno desse momento que também, de certa forma, estamos vivendo, está nos afetando, né? Vamos todos olhar para isso, porque é algo que é inevitável, é um processo que em um momento ou outro na vida a gente vai ter que sim, a ver com isso, né? A questão é que, né, Alessandra, a gente às vezes até conversa. O difícil é aceitar que perde. Só que se a gente parar para refletir um pouco, na vida a gente perde mais do que ganha, a gente perde o tempo todo. E sim. isso também nos possibilita a capacidade criativa de aprender a valorizar os momentos que vivemos. O quanto que é importante nós trazermos a memória diante desses momentos de perda, dessas dificuldades, tudo aquilo que para a gente é importante. Tudo aquilo que foi vivido, elaborado, né? Construído, edificado ali com o outro, às vezes a duras penas, e o quanto que isso é importante. Sim, e eu acho que também, assim, muitas vezes existe uma dificuldade muito grande das pessoas de lidarem com o processo de finitude, né? Como você falou, a gente perde em todos os momentos. Então, o fato de nós termos escolhido fazer essa live nesse momento fez com que a gente perdesse a oportunidade de fazer qualquer outra coisa. Né? A gente podia estar fazendo um atendimento, estar estudando, estar descansando, mas a gente se comprometeu e escolheu esse momento para estar fazendo isso. Então a gente precisa abrir mão de outras coisas. Né? Claro que quando a gente fala de morte, quando a gente fala desse processo de finitude maior, isso é dentro da de uma forma geral, o momento da contemporaneidade, se é que a gente pode falar assim, né? Eu acho que o momento que a gente vive, ele propicia que a gente tenha essa dificuldade de falar de morte, de falar daquilo que angustia, de falar daquilo que traz tristeza, né? Eu acho que esse é um dos grandes dificultadores. Os tabus de se alguém fala em morte, alguém vai lá e bate na madeira, evita de se falar a palavra morte, né? Evita se falar que o fulano morreu, então acha-se termos suaves, fulano faleceu, que foi dessa para melhor, que partiu dessa, que virou estrelinha, né? Que as pessoas usam muito isso com as crianças. Então, todas essas formas, na verdade, são fugas
de lidar diretamente com o processo de finitude maior, que é a morte. Uhum. E o quanto que as pessoas têm dificuldade de olhar para isso, né? Como eu havia mencionado anteriormente, isso está muito ligado ao nosso narcisismo aí de achar que a gente não vai perder nunca, que a gente não tem que perder, E né? deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a gente se propôs a falar sobre esses temas, assim, né, já é a nossa segunda produção sobre isso, eu tenho pessoas que me acompanham aqui diretamente, que estão dentro de um processo, né, parecido ou ali envolvidas mesmo, e que falaram assim, nossa, isso vai ser muito bom, mas eu ainda não estou preparada para ouvir falar sobre isso. Uhum. Né? Então, o quanto que é difícil, até mesmo para quem está dentro do processo do luto, muitas vezes entrar em contato com o tema, com palavras que podem esclarecer, porque talvez isso traga também mais para perto a dor, né? Sim, E a gente compreende que é difícil. é exatamente assim. Tanto que a gente tem que falar a respeito disso, sim. É igual uma vez uma paciente estava trazendo para mim a ideia de que morreu um membro da família e ela não sabia se ela falaria ou não para a criança, né, para o filho dela no caso. E ela perguntou na sessão o que que eu achava. Eu falava, aí eu trouxe para ela, eu falo, olha, essa pessoa é importante, tanto a que foi quanto a que ficou, que você está se questionando a respeito disso. Eu acho que você deveria se escutar, né? O que que te faz pensar que a criança não pode saber que ela perdeu também? Será que ela vai ficar suspensa nisso aí? E em um determinado momento isso não vai chegar? Será que isso não vai vir nunca? Então é uma forma de postergar a dor, como se tivéssemos a capacidade de adiamento. Mas sabemos que isso não é muito possível, né? É possível dentro de determinadas questões, né? Eu sou um pouco contra a ideia de quando o outro recebe uma notícia, né? Do falecimento de alguém, vamos imaginar uma morte súbita, por exemplo, desavisada. Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade com isso. E aí vem aqueles infelizes que querem medicar a pessoa, anestesiá-la, na chance de adiar esse sofrimento com coisa que ela não precisa se haver com isso nunca. Isso não Uhum. existe. A ideia de tirar do outro a ansiedade provocada pela dor da perda é um crime, na minha opinião. Que desmaie, que dê o espetáculo que for, mas que eles encontrem aí a dor necessária para viver o momento. É uma questão de cada um. Então, Sim. eu sou muito contra essa ideia, porque o outro tem pressão alta, não sei o que lá, tudo bem. Existe a medicação para o controle da hipertensão. Agora, levar para o hospital na chance de rivotrilizar o problema, como se isso fosse... porque o que o Rivotril faz nesse momento? Desliga o computador na tomada. Sim, baixa completamente. Como é que é desligar o computador na tomada, gente? O computador está em plena atividade, existem vários recursos, softwares funcionando, está tudo ativo. E de repente você vai lá e puxa a tomada. Isso é o que acontece com o nosso corpo quando a gente toma o Rivotril. Então eu sou muito contra essa ideia de anestesiar a pessoa para que ela não tenha que se haver com a dor. Não, ela tem que se haver com a dor. Nós vamos nos haver com ela em um determinado momento ou outro. Esse adiamento é muito ruim para o outro, porque depois o outro vai ter que elaborar de uma outra maneira algo que talvez poderia ser ressignificado durante o ritual. O problema é que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, não é possível mais ritualizar a morte. E aqui nós estamos falando daquele processo clássico do nosso ritual aqui, né, ocidental, que é de receber a notícia, velar, né, receber o Até cerca corpo, de 40 dias atrás, né? né, exatamente. Tem a notícia, recebe o corpo, vela, celebra,
e aí cada um dentro da sua dimensão espiritual, depois se despede e sepulta, para que enfim retornemos a casa. Hoje não é possível fazer isso mais. Sim. Isso, de certa forma, está trazendo para as pessoas uma dificuldade ainda maior. Isso está elevando o nível da ansiedade das pessoas por conta do medo, o medo de perder, que já é natural, né? Eu não quero que você adoeça e também não quero adoecer porque eu tenho medo da morte. Então, o que que a gente vai fazer com isso? Eu não estou preparado para te perder. Então, isso está gerando nas pessoas, diante das incertezas, uma insegurança muito grande, né? Que os psiquiatras estão chamando de transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Uhum. Então, diante desses acontecimentos, é esse calafrio que vem no corpo, essas ondas de calor, a sudorese que aparece, a taquicardia, a dor de cabeça que não passa, dificuldade para dormir, problema com a libido, dificuldades com a alimentação. Então, tudo isso está muito ligado ao processo de perda, ao medo da perda, né? E isso também tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que são os desafios de se desvincular, de romper laço com aquele ou aquela que a gente diz que ama, ou que de certa forma tem uma importância para nós. Eu acho que seja qual for a linha teórica, né, esse pensamento de que cada sujeito precisa lidar com a perda, precisa lidar com esse rompimento do vínculo, precisa lidar com esse sofrimento e enfrentar o processo de luto, acho que ele se repete. Né? Assim, como eu tenho atendimentos que são direcionados a idosos e idosos que muitas vezes têm uma condição de saúde que já necessitam de cuidados, né? Então tem todo um aparato na própria casa. E recentemente eu até passei por uma situação como essa, de o falecimento de das duas partes do casal, né? Eu atendo uma parte e a outra parte do casal faleceu. E aí a família ficou muito preocupada, né? Um quadro de hipertensão, já um quadro de Alzheimer, mas nenhum processo de avanço muito significativo na memória ainda. E aí a preocupação era como se dar a notícia. Né? E aí, num primeiro momento, isso não foi possível, porque o enterro seria em outra cidade e a pessoa também não teria condições de participar por conta do quadro de saúde dela. Então, o que a gente entendeu que seria melhor, e aí, junto com a equipe, né, justamente por entender o quadro e o risco de saúde mesmo, pela idade, por todo o contexto, mas não teria como não comunicar, né? Não teria como privar o outro ao direito de passar pelo sofrimento. Então, o que a gente fez foi exatamente isso: reunir equipe, enfermeiro, né, deixar todo o aparato pronto, e depois do enterro, depois de tudo concluído, entendido já que também essa outra parte não conseguiria participar, eu instruí as filhas para que dessem a notícia da melhor forma possível. Perguntei se elas se sentiam seguras para fazer desse jeito. E eu fiquei do lado de fora porque eu entendia que aquilo precisava ser um momento da família, né? Do íntimo deles. Mas claro que se elas achassem que seria preciso que eu estivesse ao lado, eu estaria. E assim foi feito. Então, assim, a gente tinha uma equipe lá de enfermagem, tudo, medicamento, e a coisa correu, né, dentro do previsto. A gente não teve uma alteração muito grave no quadro de saúde e foi medicalizado, e a gente está acompanhando agora esse processo de luto. Mas assim, é importante a gente considerar que mesmo num quadro como esse, né, que inspira cuidados, existe uma forma que a gente pode procurar para estar fazendo, né, para tentar minimizar risco, minimizar danos, mas ainda assim ofertar ao outro a possibilidade de entender que alguém que era muito importante para ela morreu, que alguém que era muito importante já não está mais ali, ela vai precisar, né, lidar com isso. Uhum.
Essa é uma questão que é muito importante, né? Isso daí nós temos que deixar bem evidenciado para as pessoas poderem compreender que existem diversas maneiras da gente encarar esse processo. Só que tudo isso tem que ser feito com tato, com humanização, com respeito, respeitando as realidades, as culturas, porque esse processo de enfrentamento da morte, ele varia muito de cultura para cultura, né? Existem famílias que gostam, né, preferem fazer o velório do ente querido nas suas residências, existem aqueles que preferem fazer nas igrejas, existem aqueles que preferem ir na capela mortuária, enfim. Então, assim, isso varia muito a forma como se encontra. A gente está falando de perda por morte, mas nós psicólogos entendemos o processo de luto em várias etapas da vida também, ainda vivos. E isso é muito importante. Nós sofremos luto, né? Desde o processo do nascimento a gente tem que elaborar lutos, Saiu né? do útero, né? Entrou numa nova realidade, o bebê, ele passa pelo processo de luto quando ele está longe da mãe, ele não está entendendo o que está acontecendo aqui fora, que agora existem estímulos que antes não existiam no útero. Depois os lutos na adolescência, pela perda do corpo, pela modificação do tratamento dos pais com a criança, com o adolescente, pela modificação da identidade, a nova construção, agora é uma nova roupagem, um modo diferente de ser, né? E, além disso, existem outras formas de luto também, pela perda do emprego, quantos que estão agora sofrendo por conta disso na atualidade, essa Sim. insegurança enorme, né? A mudança de um ciclo, o envelhecimento, o término de um curso, do ano letivo, o final do ano, todos esses processos que envolvem, de certa forma, a perda, muito remetida ao passado, nos envolve aí um processo de elaboração de luto. Quando a gente fala de elaboração, nós estamos falando de um trabalho necessário para aceitação. Isso é que a gente chama de elaborar. É trabalhar a fim de aceitar. Para isso, muitas vezes sangra, muitas vezes dói, a gente não gosta muito, nem quer falar. Mas o quanto que é importante e mais saudável nós fazemos a opção pela vida. Nós fazemos a opção por enfrentar isso. Só que não precisa enfrentar sozinho. Para isso existem tantos profissionais de psicologia capacitados por aí para te dar a mão, para seguir com você Sim. nesse processo, te olhar nos olhos e dizer você não está sozinho. E o quanto que é importante nós nos atermos a isso. Que de fato nós vamos encarar isso daí mais cedo ou mais tarde, de um modo ou de outro na nossa vida. Ou uma morte por um acontecimento trágico, repentino, ou mesmo uma morte já esperada, num caso de uma hospitalização, por exemplo. Então, assim, nós precisamos levar a sério esse processo, porque dentro do processo de elaboração de luto, dentro desse trabalho de luto, existem muitos sintomas que são confundidos com doenças, com patologias. A gente precisa Sim. desmistificar isso, né? Deixar isso bem evidenciado, assim. Por isso que eu havia dito anteriormente que eu sou contra a ideia de medicar o outro quando ele está apresentando certos sintomas, né, diante diante da dor da perda. A dor da perda, ela traz no outro certas somatizações. Ansiedade, e aí vem palpitação, sudorese, taquicardia, dificuldade para dormir, sonhar ou ter pesadelo com a pessoa falecida com muita frequência, ter a sensação que viu o outro no ônibus, né? Eu já escutei todos esses relatos que eu estou trazendo aqui, eu já escutei. Né? Teve uma pessoa que eu achei muito interessante quando ela disse isso, e isso é muito confundido com as alucinações provocadas, muito presentes no quadro de esquizofrenia, né? A pessoa tem É. alucinação visual, auditiva, né? Eu escutei ele me chamar, né? Eu escutei a voz da janela que me chamava lá fora, era a voz dele. Não adianta você falar que não era, porque era, eu escutei ele me chamar, né? E aí, se não for um médico experiente ou um psicólogo experiente, pode confundir isso com um quadro de esquizofrenia. E não necessariamente. A pessoa pode abrir um surto psicótico diante da perda?
Pode, mas se houverem traumas nessa estrutura, se houver uma estrutura fragilizada, pode abrir um surto psicótico, pode, mas na maioria das vezes não é. Então existem casos e casos, para isso a gente precisa de tato. Né? Então, como eu havia dito, é comum, né, na primeira e na segunda fase do luto, a pessoa relatar que sonhou, mas não foi um sonho, era muito real. A Alessandra era real demais, não era um sonho. Realmente ele veio conversar comigo, né? Era ele de fato. E aí, não que não seja, mas é a forma que o outro está encontrando para dar conta dentro de si dessa perda. É uma forma de manter vivo. E aí, essa outra paciente disse para mim em determinado momento, eu vi a mão dele. Quando a pessoa colocou a mão para trás, assim, na poltrona, para segurar a poltrona, assim, do ônibus, era a mão dele. Eu via, era a mão dele. Então, a mão que segurava não era de outra pessoa, era dele. Então, isso é o que o nosso psiquismo produz para tentar dar conta de uma situação muito parecida com a do bebê que chora, chora, chora e a mãe não vem dar mamar. É a mesma coisa, é o mesmo processo que acontece quando a gente perde alguém, ou uma situação, ou mesmo um objeto muito importante para nós. Né? Um objeto que é uma lembrança de alguém que se foi, por exemplo, ou um presente de uma pessoa que agora mora distante, mora longe, e você perdeu aquele objeto, você fica desorientado, fica desnorteado. Esse é o sintoma do luto no primeiro momento. Né, que está muito presente, muito ligado também nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Quantos de nós estamos lidando com essa questão por não estarmos perto uns dos outros? Né? E o quanto que isso está incomodando, produzindo uma série de sintomas, muitos deles desagradáveis, né, que a gente não quer, na verdade, se haver com isso. Né? E também nem procura, muitas vezes, se adaptar a essa realidade, né? Porque Assim, o momento agora, o falatório que a gente escuta, gente que trabalha com pessoas, o discurso é muito parecido, né? Essa coisa do o sono alterado, um processo de ansiedade maior, um processo de angústia, então uma oscilação que é natural, né? De um dia você tá bem e outro não, mas isso tem sido vivido com mais intensidade, dias muito críticos e dias que você está um pouco melhor. Né? Então, todo o cenário que a gente está enfrentando está colocando a gente em contato, às vezes, com extremos de emoção aí e, consequentemente, também para as pessoas que nesse momento estão perdendo pessoas, né, estão lidando também com a questão da morte pela doença do Covid, vai ser uma forma diferenciada também de passar por esse processo. uhum, que de certa forma também não vai ter como fazer os ritos, né? Pois é, atualmente já está realmente suspenso, né? Nada de os enterros estão sendo muito rápidos, então nada de velórios e tudo isso difere muito do que a gente está acostumado, né? De E, todo o processo. e muitos dos sepultamentos também estão ocorrendo, inclusive, numa área que não é aí a área da família, né? Não é no túmulo da família, muitas das vezes, né? Até porque, dependendo da quantidade de pessoas que morrerem na mesma família, não vai ser possível. Então, isso também, de certa forma, está trazendo muita insegurança, né? Tristeza para alguns, desesperos para outros, né? E cada um vai tentando dar conta, e nessa desorientação está trazendo a necessidade de se haver com grandes desafios. Sim, sim. E a gente, eu acho que a insegurança por também, pelo futuro, por ainda não se ter, né, um prognóstico de fato anunciado como positivo, de um Uhum, tratamento real eficaz, que aí vai se desdobrar em mais ansiedade, mais preocupação, e aí para as pessoas que já são mais ansiosas isso também vai crescer. Então todo o uhum, cenário está muito complicado. uhum. Né? E aí, por exemplo, tem o agravamento, porque com o contágio
muito fácil, aqui mesmo em Macaé eu já soube de casos de pessoas que têm vários entes da família que foram diagnosticados como positivo. Então, algumas pessoas vão para um quadro mais grave, né, precisam de UTI. Tem pessoas da mesma família que às vezes foram diagnosticadas, mas estão assintomáticas. Então você imagina todo o processo de medo envolvido ali, né? Primeiro porque você tem alguém que você ama que está correndo risco de vida, né? Que corre sim a um risco muito alto e ao mesmo tempo pela sua própria vida. Por você imaginar, você vê ali, né, o diagnóstico de positivo e você ainda não apresenta nada, mas a qualquer momento você pode vir a apresentar. Então, isso também é extremamente angustiante. Essa questão aí que, na verdade, remete muito ao medo da finitude, né? Exatamente. Apesar da gente diariamente viver processos de finitude, né? Então, por exemplo, hoje a gente já está enfrentando a finitude do dia, né? Então, nunca mais voltaremos a um 30 de abril de 2020. Né? Meia-noite esse dia termina e a gente não volta no tempo. Então, esse já é um processo de finitude. O que a gente poderia fazer até hoje vai hoje meia-noite. Então, terminamos o dia, ponto, acabou. Esse dia não volta mais. Então, a gente passa por processos de finitude, desde de coisas habituais, como esse exemplo que eu acabei de dar, até o processo de finitude maior, que é a morte. E uma coisa que é interessante da gente pensar também é que teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra e foi o start que o palestrante me deu, assim, que fez eu ressignificar toda a fala dele a partir dali. Foi, vocês já imaginaram se nós fôssemos eternos? Se nós não tivéssemos a possibilidade da morte? Como seriam os nossos dias, sabendo que tanto faz se eu faço o que eu quero hoje, 30 de abril de 2020, quanto se eu faço em 20 de abril de 3, sei lá, né, o ano, porque eu vou ser eterno. Eu não vou ter que me haver com o processo de finitude. Então, assim, eu passei a pensar e refletir muito a partir dessa colocação, quanto das nossas ações são motivadas pelo nosso processo de finitude, pela morte maior, geral, e também pelos outros processos, de saber que eu não terei, de repente, aquela mesma oportunidade outras vezes, porque eu sou finita. Uhum. E o quanto que isso é bonito, de certa forma, né? Trazer para nós essa responsabilização de que nós somos responsáveis pela nossa história. Somos nós que construímos. Até determinado momento a gente não existe, né? Na infância, por exemplo. Quem somos nós? Não temos uma identidade. Nós somos só o filho, né, de A ou B. Ainda não temos uma identidade formatada. Depois é que a gente começa a nos preocupar com isso. E é a partir desse momento, né, que eu costumo dizer, né, esse é o nosso ponto de partida. É quando a gente se dá conta do que a gente está fazendo aqui, né? O seu start foi lá. Mas eu me lembro daquela nossa aula em que a gente escutou a respeito disso e o quanto que a gente ficou angustiado, de certa forma, Sim. quando estudamos tanatologia, né? E dentro desse processo lá, né? Tipo, foi quando ouvimos pela primeira vez esse dia aqui, ó, nunca mais vai se repetir. E foram com E essas isso é palavras. angustiante, né? E foram com. Hoje a gente está rindo, né? Mas como que naquele dia nós voltamos para casa assim, nossa, completamente atordoados, né? E as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é importante a gente falar isso também para que vocês vejam que nós também passamos por esses momentos. Por isso é que quando a gente dá a mão a vocês, isso tem um significado também muito particular para cada um de nós. E o quanto que Sim. isso nos ajuda de certa forma. Eu costumo dizer para os meus pacientes, o quanto que você me ensina. Seja com seu medo, com seu desafio, com suas virtudes, com as suas mazelas, o quanto a sua humanidade me torna mais humano. Eu acho isso fantástico.
né? E isso que me traz aí a alegria e o prazer de poder dar a mão para o outro. Eu costumo dizer que a minha função enquanto psicólogo é só ajudar o outro a se escutar. Exatamente. Só Eu digo isso. que a gente caminha juntos, né? A gente não tem. E é importante a gente falar isso aqui, eu acho também, porque ainda hoje existe um tabu muito grande quanto à psicologia. As pessoas, algumas pessoas acham que eu acho que é dividido, sabe? Algumas pessoas acham que a gente não sabe nada e que a gente não serve para nada. E outras pessoas acham que a gente sabe tudo, que a gente tem todas as respostas. Então é importante a gente esclarecer que a gente está no meio do caminho, né? A gente não sabe tudo, pelo contrário, eu costumo dizer que eu não sei nada, né? Porque isso me permite entrar exatamente pelo viés do outro que chega para mim. E Uhum. também a gente não sabe tudo, e não é que a gente não saiba nada, a gente se permite conhecer o outro, a gente se permite caminhar junto com o outro. E a gente Uhum. sabe que quando a gente tem alguém que nos apoie, né, alguém que entenda e compreenda a nossa dor, isso é muito grandioso, né? Sim. E tem um autor eu acho que é da Gestalt, que ele fala que a gente só precisa de uma pessoa, né, que nos ame para que a gente consiga caminhar bem. E que o mais fantástico de tudo é que essa pessoa pode ser eu mesmo. Né? Então Uhum. você imagina quando a gente dentro da terapia mostra para o outro, né, desvela do outro que ele pode ser essa pessoa que vai priorizar ele, que vai entender os sentimentos dele, seja um processo de luto ou qualquer outro, né, que não Uhum. vai cair num falatório do mundo, porque as pessoas às vezes têm boas intenções, mas elas chegam muito carregadas de uma Uhum. sabedoria que às vezes polui, que às vezes atrapalha as outras pessoas no próprio entendimento dos sentimentos, né? E no luto isso é muito comum. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas porque você já está há tantos dias, né? Já tem um mês, já tem 2 meses que o fulano morreu. Se você continuar assim, você vai entrar num quadro de depressão. Você precisa se ajudar. Então, assim, essas palavras não ajudam, na verdade, a pessoa a conseguir levantar, né? Mas podem passar ainda mais uma rasteira, porque o sentimento é de cada um. Então a gente também, enquanto pessoa, né? E eu falo a gente porque psicólogo não é perfeito, eu já falei isso aqui. A gente precisa sempre que muitas vezes a gente acha que é só o outro que é tóxico, né? Que é só o outro que de alguma forma lança uma palavra que vai trazer um prejuízo. Mas às vezes, diante de um dia ruim, de uma situação estressante, a gente também pode ser reprodutor de palavras tóxicas, de comportamentos tóxicos. E o quanto que é Uhum. importante a gente também se estudar e se avaliar nessa relação com outras pessoas, né? E principalmente na relação com alguém que está enfrentando um luto. Às vezes a gente acha, eu falo muito isso com paciente que trata depressão. Às vezes um amigo acha que precisa muito dizer alguma coisa para aquela pessoa que está em depressão. E na verdade é o contrário. A outra pessoa só precisa saber que você está disponível para ela. Às vezes ela só quer alguém que fique quieto do lado dela, né? E no processo de luto, às vezes as pessoas acham que tem que dizer uma palavra de conforto, que tem que expressar verbalmente alguma coisa, e às vezes realmente as palavras não são suficientes para dar conta de um momento, né? Como a morte. Eu aprendi que a nossa linguagem não dá conta da emoção. A linguagem é pobre para isso. A nossa emoção é muito rica. Nós temos muitas emoções, apesar de não conseguirmos nomear boa parte delas. Porque isso Sim. explica, isso tem um fundamento, né? Basta a gente. E nós escutamos muito isso, né? Eu queria te dizer o que eu estou sentindo, mas eu não sei, não consigo falar. É uma dor, é um aperto, é isso, é aquilo. A pessoa vai tentando procurar na linguagem, no vocabulário, uma forma de dizer, né? Você estava falando da solidão, eu estava lembrando de uma música do Vinícius de Moraes que fala assim: se foi para desfazer, por que que fez?
né? E o que que isso me permite pensar, né? É, por que que eu vou amar se eu posso perder? Quando você está falando dessa questão da solidão quieta, ficar no canto quieto, isso é muito importante ser dito. Nós precisamos dessa solidão que venha dentro do processo de luto. Essa solidão, que é uma solidão que não é a solidão da depressão. É a solidão como um sentimento, como uma questão adaptativa que vem para que nós consigamos, de certa forma, nos escutar. Tentar observar em nós isso que falta, que nós estamos queixando, da ausência do outro. Isso é muito importante. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega para um enlutado para dar aquele abraço e não falar meus pêsames. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não ficar com falatório, sai dessa, olha quanta coisa você ainda tem, olha para os seus filhos, olha para isso, olha para aquilo outro, você tem um trabalho, tem uma vida, tem uma profissão, mas isso não interessa. O momento da pessoa ali, naquele momento atual, é de lidar com uma perda específica, aonde essa perda específica não entra o trabalho, não entra o outro, o que está ali. Então, quando você chegar para alguém enlutado, ou mesmo alguém com depressão, você não tem que chegar com palestra. Você não tem que chegar com falta de tato, porque isso acaba sendo um desrespeito com o outro. É como se o outro não tivesse... não... autoridade sobre a própria dor. Sim, e se ela não tivesse que sofrer por conta disso, né? Como se o que ela estivesse sentindo fosse um absurdo. Então sai daí, bora lá, vamos tocar a vida, porque não é assim. Nós temos que tentar enxergar as coisas sempre pelo viés do respeito. Eu privilegio muito esse lugar. Isso é ética. É a gente entender o outro, respeitá-lo. Alguns dão um nome de empatia para chamar isso. Eu prefiro chamar de ética. Eu tenho que ser ético com o outro. Ele tem direito de sofrer. Por que que eu quero empurrá-lo para um lugar de alegria, de otimismo e tralalá, como se o que ele estivesse sentindo tivesse que ser ignorado? Ou parecesse ser coisa da cabeça dele. Então, assim, é um crime na minha percepção. É uma coisa absurda fazer esse tipo de coisa. Chegar para o outro e falar assim, Alessandra, sai dessa realidade. Que isso? Né? Eu acho que você não precisa. Olha lá, você tem isso, você tem aquilo outro, você é uma pessoa fantástica, estava sempre sorrindo. Tudo bem, mas agora eu tenho o meu tempo, eu preciso do meu tempo. É o tempo só. Né? E esse momento aqui, o nosso papel, não só como psicólogos, né? Obviamente, mas como pessoas aí que gostam do outro, que está lá sofrendo, o nosso papel não é falar nesse momento, é segurar na mão, é falar eu estou aqui. Só isso. Não precisa de um grande evento. Quando você for num velório, não abraça o outro e fala meus pêsames, eu sinto muito, porque você não sente o que ele sente. Isso não é possível. Né? Esse eu sinto muito é péssimo. Você não sente, porque não dá para sentir o outro. O outro não consegue. A gente não consegue estar dentro do corpo do outro para sentir com ele. A gente pode segurar na mão e dizer eu compreendo e aceito o seu sofrimento. Mas dizer que sente, não, você não sente. Então, isso é importante a gente ir fazendo esse trabalho, que isso não é dito em lugar nenhum. Sim. Infelizmente, nós não somos educados dentro dessa dimensão. A gente não sabe como se comportar em determinadas ocasiões. Né? Mas eu acho que está muito atrelado a esse nosso momento histórico, né? Como eu estava falando antes, assim, de uma sociedade contemporânea que o Bauman, né, teórico, vai descrever como modernidade líquida.
em que as relações são fluidas, né? De líquido mesmo, que elas acontecem na superficialidade, então as pessoas procuram o não aprofundamento das relações, os relacionamentos acontecem na velocidade da luz, começam e acabam, né? Nos problemas mais difíceis, as pessoas não querem ter o desprendimento emocional de lidar com esse processo da angústia, da tristeza, e eu acho que isso acaba também se refletindo no processo da morte. Né? Quando as pessoas perdem outras pessoas, de uma forma geral, esse pensamento generalizado de que a felicidade tem que ser o tempo todo, e aí a gente pode até usar as redes sociais, acho que não nesse momento que a pandemia dá um giro na nossa sociedade, mas até antes da pandemia, nas redes sociais, por exemplo, todo mundo está feliz o tempo todo. Né? Todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo curte, todo mundo sai, todo mundo vai para festa. Então existe uma obrigação em ser feliz. E numa sociedade em que você é obrigado a ser feliz, não tem espaço nem tempo para o sofrimento. As pessoas não querem ouvir alguém que precisa se lamentar, alguém que precisa falar de uma solidão, de um vazio, de um lugar de nada, sabe? As pessoas não querem ter essa escuta. Afinal de contas, a gente tem uma boca e dois ouvidos, subtende que a natureza é soberana, então escute mais e fale menos, né? Mas isso não acontece. As pessoas vivem num mundo corrido que não querem ouvir o outro de uma forma geral, principalmente quando envolve um assunto como luto, como perda, como dor, como angústia. Isso não agrada aos nossos ouvidos no mundo contemporâneo. Então, isso faz com que as pessoas cheguem com esse tipo de entrega verbal que você acabou de colocar, né? Vamos lá, levanta, sacode a poeira, você consegue, você não é essa pessoa triste, e chega com uma entrega de uma necessidade de ser feliz para ontem, né? Não ofertando para essa pessoa que está em sofrimento o direito de sofrer, de se entristecer. E aí existe a necessidade de se nomear isso. Então, o direito à tristeza passa a ser uma depressão diagnosticada, né? Por alguém que não tem formação, mas já diagnosticada. Então, a banalização dos termos, né? Eu acho que o acesso à informação hoje tem um papel fundamental da gente poder pesquisar, ler, conhecer, coisa que há anos atrás a gente não tinha essa facilidade de acesso. Então a internet favorece muito isso. Mas eu acho que é fundamental a gente procurar conhecer antes de falar, porque a patologização, ela tem acontecido muito, né? Então as pessoas chegam pra gente, eu tenho certeza que você já passou por isso inúmeras vezes, com o diagnóstico pronto. Não, porque o fulano de tal disse que eu tenho isso. E aí, nessas horas eu até falo, se você já chegou com uma sentença, então acho que você está no lugar errado. e aí eu uso da ironia, porque é uma técnica socrática, né? E aí, nossa, e o fulano é formado em quê? Porque cabe isso nesse momento, né? Até para causar nessa pessoa que muitas vezes compra essa ideia, o processo de estranhamento, dela entender, peraí, eu não posso tomar para mim a verdade que o fulano me falou se ele não tem autoridade nesse lugar de fala, né? E assim, se ele já chegou sentenciado, não tem muito o que fazer. Você está disposto? Tá, você chegou com um rótulo, e o que que a gente vai fazer com isso? Isso é Então, extremamente existencialista. então, vamos lá. Dentro dessa dimensão, né, para a gente ir encerrando, né, nós devemos entender que esse processo que nós estamos vivendo hoje é um processo muito delicado. Para isso, a gente precisa pensar que a crise está aí também para nos ensinar. Eu me lembro de um caso em que infelizmente houve suicídio, e que esse adolescente ele vivia tentando chamar a atenção da família de algum jeito. Ele aprontava todas. Para mim ele era muito ativo, mas para os outros ele causava um caos, um pandemônio, né? Porque ele dava trabalho. Só que em um determinado momento ele
ele cometeu suicídio. E a mãe dele veio para terapia, né? E nesse momento, o que que acontece? Uma fala que marcou muito, assim. Ela disse assim: o interessante, né? Nossa, conversando com você, eu me dei conta. Tantas coisas que me perturbavam e que eu ficava muito irritada com aquilo, quanto que aquilo me fazia chorar de raiva, né? Quantas situações para mim tão importantes e outras ficaram tão sérias em determinado momento, eu me irritava por coisas mínimas às vezes. Hoje que ele não está aqui mais, parece que ele está mais vivo hoje do que quando ele estava vivo realmente. Então, esse caso foi um caso muito atípico e que não é raro, na verdade, porque é a forma que o outro tem de habitar no outro vivo. Foi a forma que esse adolescente encontrou de ficar vivo dentro dessa mãe. E aí eu levei esse questionamento a ela. Me parece que o seu filho hoje está mais vivo dentro de você do que antes. Onde ele só incomodava, hoje a perturbação é por ele estar vivo demais dentro de você. São muitas lembranças, não é mesmo? Então, isso nos remete a pensar que nós temos que valorizar a vida. Nós temos que valorizar uns aos outros. Aproveite o tempo que vocês têm juntos. Aproveitem os momentos, né? Suguem até a última gota, se for possível. Perturbe mesmo. Converse, brinque, né? Tiago chegou aí agora para me irritar, né? Um abraço para Chegou você, meu querido. Já chegou dando boa noite, galera. Então, assim, também te amo, meu agora? querido. Chegou o ônibus dele atrasou. Eu acho. Mas, assim, me deixa sério, Alessandro. E aí, É porque isso me nós dois juntos, quando começa a rir, o negócio não dá certo. Então, assim, aproveitem isso que vocês têm. Estejam e procurem ser para o outro. Eu acho que esse é o maior ensinamento de hoje, dessa noite. A gente tentar ser com o outro. A gente tentar estar ali, dar a mão e falar assim: você está com medo? Eu estou também. Mas junto a gente consegue ir um pouco mais longe. Juntos nós conseguimos mais do que sozinhos, isolados. E transformar esse isolamento, que aparentemente é de solidão, em uma solidão criativa, em solitude, em transformar esse isolamento em proximidade. Nós estamos distantes uns dos outros pela distância geográfica, né, Alessandro? Mas nós Sim, estamos aqui próximos agora, e me permite pensar agora, conversando com você, em tanta coisa boa que a gente já viveu. E o quanto que é bom valorizar isso. Juntos nós somos muito mais. Juntos tem mais graça, né? com certeza. Está vinculado com o outro tem mais graça. Isso dá mais sentido para a vida, fica mais gostoso. E assim, para vocês que estão vivendo esse momento difícil, a gente deixa esse legado. E também uma pergunta para inquietar. O que você quer deixar de você para o mundo? Como você quer ser lembrado? Profundo. A gente está Até aqui porque falando. o que a gente tem é o presente, né? Então, assim, se o presente está difícil, não adianta a gente criar possibilidades mais difíceis para o futuro, né? O futuro ainda ele vai ficar só no lugar da possibilidade, mas o lugar da certeza é esse momento aqui, é o momento presente. Então, a gente precisa tentar transformar essa dificuldade da melhor forma possível. A gente não precisa romantizar dizendo vamos fazer dessa dificuldade toda, né, um jardim de flores. A gente entende perfeitamente, a gente sabe, né, de todas as dificuldades das pessoas, de toda a mudança de vida que a pandemia está trazendo, mas ainda assim a gente precisa tentar descobrir dentro da dificuldade
como é que a gente pode achar um caminho de luz, um caminho para tentar produzir alguma coisa de positivo, para tentar descobrir uma relação até com a gente mesmo, que a gente não tinha tempo de trabalhar nela, né? A gente não tá, não, a gente sabe que o momento é crítico, não cabe um romantismo exacerbado, mas cabe tentar produzir algo de positivo dentro da dificuldade, porque isso sempre é possível. Uhum. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que o trabalho do luto teve eficácia quando o outro consegue programar dentro de si e preparar o espaço da memória, onde é possível falar do outro, lembrar do outro sem dor, né? É uma forma de tornar o outro vivo, né? Tem até um filme que eu super recomendo vocês assistirem, que é um filme de animação infantil, mas que nos ensina muito a falar de tudo, que ele fala muito de tudo isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Se você não assistiu, Alessandra, assiste. Viva a Vida é uma Festa. Assistam esse filme. Não sei se eu já assisti. Tem disponível aí muitos veículos de comunicação, você vai encontrar. Viva a Vida é uma Festa. Esse filme é Ó, um... O Leandro falou uma coisa interessante, ó, que vale comemorar os troféus e vitórias sozinho. Isso é muito importante da gente pensar, né? Todas as nossas conquistas, os nossos momentos de comemoração, né? Faz muito mais sentido. E por que é que as pessoas estão sofrendo tanto também nesse momento? Pelo distanciamento, pela dificuldade, muitas vezes. Agora há pouco eu estava vendo no jornal, antes da gente entrar, das festas de aniversário, como que estão sendo feitas, né? Doceiras falando que estão fazendo os bolinhos individuais para serem entregues e as pessoas, através da internet, fazerem a confraternização. Então, isso realmente está fazendo muito sentido para a gente. O valor das relações, o valor do estar com, do ser com o outro, né? De ser presença para o outro e de que o outro seja presença nas nossas vidas. Esse é realmente, eu acho que é uma das chaves que a gente vai ter oportunidade de virar daqui para frente. É isso. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, tá? Prazer, Que a gente se encontre outras vezes. É tão bom. com certeza. Vamos elaborar um projeto. Calma, tô pensando. Que não seja demorado, tarde de maio. A gente Pode vai cair deixar. aqui. Nós vamos encerrar. Obrigado a vocês por terem participado aqui conosco, tá? Obrigado, Alessandra, de novo. Sabe, é sempre um prazer muito enorme, assim, estar aqui com você, tá bom? Obrigado, de O prazer verdade. foi todo meu. O prazer foi todo meu. Adoro também. Eu acho, como eu falei no começo, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente parte de lugares diferentes, a gente caminha, se cruza, né, e consegue uma conclusão, assim. Acho que é um misto, assim, de trajetória também que possibilita isso, né? Esse lugar do respeito que a gente falou, tudo isso Muito, colabora para que muito seja ecumênico produtivo. isso. Ah. Mas é isso, só o amor é capaz de fazer esse tipo de coisa, tá vendo? Com certeza, faz a gente dialogar, né? Exatamente. Ó, obrigado. Manda um abraço pro Thiago aí, tá bom? Obrigado a todos Obrigada. vocês. A gente se encontra em outra ocasião. Pois é, se alguém tiver querendo deixar mensagem, né? Às vezes alguém que está em processo de luto não quer deixar nenhuma coisa aqui, não quer se expor, a gente sabe que é Chama lá difícil no para quem está. direct. Porque a gente pode dar um apoio, né? Uma Isso aí, orientação. isso aí. Beijo. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, minha linda. Tchau.